Terminei meu noivado com minha noiva depois que ela quis tirar uma folga para estudar o ex, vendi nossa casa e desapareci. Depois ela me implorou para voltar. Tenho 34 anos e estava noivo da mulher com quem pensava passar o resto da minha vida. Estivemos juntos durante 5 anos, noivos há 1 ano e meio, e tínhamos acabado de comprar a nossa primeira casa. Sentia que tudo estava no lugar. Pensava que estávamos a construir um futuro. Mas afinal, ela já estava a olhar para o passado. Vamos chamá-la de Marta. A Marta era o brilhante. Bonita, articulada, segura de si. Daquelas mulheres que conseguem captar atenção sem esforço. Conhecemo-nos numa exposição de arte organizada por um amigo em comum. Eu não sou o tipo de pessoa que aborda desconhecidos, mas ela sorriu para mim do outro lado da sala, e pronto. Ligamos de imediato. Ao longo dos anos, construímos algo estável. Domingos de manhã com café e panquecas. As playlists absurdas dela enquanto lavávamos a louça. Planear viagens que nunca chegávamos a fazer. Não discutíamos muito. Confiava nela, completamente. Era minha pessoa de emergência, a representante legal em caso de saúde, era minha pessoa. Comecei a notar mudanças no final de janeiro. Pequenas coisas. Estávamos a planear o casamento para outubro, mas ela começou a adiar decisões. Passava muito mais tempo ao telemóvel, muito mesmo. Se eu sugeria algo como, e que tal tons outonais para os convites, ela mal levantava os olhos. Depois veio o afastamento emocional. Deixou de dizer amo-te primeiro. Estava sempre cansada, sempre distante. O telemóvel vibrava e ela virava-o para baixo. Perguntei-lhe diretamente uma vez, está tudo bem? Ela sorriu com pena e disse, está, amor. Só estou um bocado estressada. Mas o tom, havia algo errado. Como se eu estivesse a incomodá-la. Como se a minha preocupação fosse um peso. Mas ignorei. Por que não se parte do princípio que a tua noiva está a mentir? Não depois de tudo que já passaram juntos. Não depois de noites em que chorou nos meus braços e falamos sobre nomes para filhos e como íamos decorar o quarto de bebê. Então, 2 meses antes do casamento, ela senta-se comigo na cozinha, lembro-me do sol a entrar pela janela em faixas e da chaleira a apitar atrás de mim, e diz: preciso de algum espaço para mim. Nem percebi o que ela queria dizer. Perguntei, queres fazer uma pausa? Ela acenou. Tenho pensado na minha vida. Nas coisas que ainda não consegui processar. No João. O João. O ex-namorado. Aquele de quem ela dizia que era tóxico e manipulador. Aquele que a quebrou, segundo ela. E agora queria espaço para refletir sobre o que aquela relação significou. Disse aquilo como quem pede um fim de semana no spa. Fiquei a olhar para ela, sem a reconhecer. Queres fazer uma pausa, do nosso noivado? De nós, para ires pensar sobre o teu ex. Teve a ousadia de dizer, preciso de clareza. Isto não é sobre te deixar. É sobre me curar. Não gritei. Não atirei nada. Simplesmente levantei-me, fui para o quarto, fechei a porta e sentei-me na beira da cama durante umas 2 horas. A mente em branco. Como se alguém tivesse apagado tudo. Gostava de dizer que lutei mais. Que fiz um daqueles discursos emocionantes de filme. Mas não fiz. Porque naquele momento percebi uma coisa. Se a pessoa com quem planeaste toda a tua vida quer pôr tudo em pausa para se reconectar emocionalmente com alguém que a magoou, essa pessoa não é para ti. Na manhã seguinte, saí antes de ela acordar. Levei algumas roupas, fui para a casa do meu irmão do outro lado da cidade e dormi no sofá dele. Contei-lhe tudo. Ele deu-me uma cerveja e disse, tiveste sorte. Há quem só descubra isso depois do casamento. O mais estranho é que eu deveria estar de rastos. E estava. Mas havia uma calma por baixo disso tudo. Como se uma parte de mim já estivesse à espera que isto acontecesse. Como se o afastamento dela nos últimos meses já me tivesse avisado. Não voltei atrás. 1 semana depois, liguei à minha mediadora e pus a casa à venda.
Tinha pago 80% dela, de qualquer forma. A Marta nem sequer discutiu. Levou as coisas dela como se fosse o fim de um namoro casual, não de um relacionamento de 5 anos com casamento marcado. Sem lágrimas. Sem súplicas. Disse apenas: espero que isto não seja um adeus para sempre. Vendi a casa em menos de um mês. E depois fui-me embora. A sério, apaguei as redes sociais, mudei de número, redirecionei o correio para a casa do meu primo no Gerês. Tirei férias acumuladas, aluguei uma casa rústica a várias horas de distância e desapareci. Pela primeira vez em anos, consegui ouvir os meus próprios pensamentos. Mas claro, a história não acabou aí. Porque um mês depois de fechar a venda da casa e cortar todos os laços, adivinha quem apareceu a rastejar? Um mês depois de vender a casa, depois de desaparecer do mapa e começar a reconstruir a minha sanidade numa vila sossegada com mais árvores do que pessoas, a Marta encontrou-me. Não faço ideia como. Nunca lhe disse para onde ia. Mudei de número, apaguei as redes sociais, não deixei qualquer contato. Até pedi aos amigos em comum que não lhe dissessem nada, e, para ser justo, cumpriram. Mas numa quinta-feira à noite, no início de junho, recebo uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que não queres saber de mim, mas preciso mesmo de falar contigo. Por favor. Só 5 minutos. Fiquei a olhar para aquela mensagem durante 1 hora inteira. O meu coração não disparou nem nada dramático. Apenas me senti cansado. Como se todas as emoções tivessem sido fritas. Não respondi. No dia seguinte, nova mensagem. Cometi um erro. O maior erro da minha vida. Depois ligou. E continuou a ligar. Não atendi. 2 dias depois, enviou uma fotografia. Era de nós os dois, na antiga casa, uma selfie tirada depois de pintarmos a sala. Ambos a sorrir, com tinta na cara. Lembro-me de ter pensado, naquela altura, é isto que é a felicidade. Legenda da foto? Isto foi real. Eu sei que foi. Por favor, deixa-me explicar. Suplico-te. Cedi. Admito. Liguei-lhe de volta. Não devia, mas liguei. Atendeu logo ao primeiro toque. Meu Deus! Não pensei que fosses mesmo ligar. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu nem sei por onde começar. O Bruno, foi um erro. Achei que precisava de encerramento. Achei que precisava de enfrentar aquele passado, mas não percebi que estava a afastar-me do meu futuro. De ti. Continuei em silêncio. Então ela falou mais. Disse que ela e o Bruno se encontraram para tomar um café. Que as coisas evoluíram. Que não se sentia bem, que ele continuava o mesmo manipulador de sempre. Que isso a fez perceber o que tínhamos. O quanto eu significava para ela. Tenho tantas saudades tuas, disse ela. Saudades de acordar ao teu lado. Das panquecas ao domingo. De ouvir-te a cantarolar no duche. Fui parva. Mas não passou disso, juro. Foi emocional. Nunca chegamos, tu sabes. Essa frase deixou-me a ferver. Achas que isso melhora alguma coisa? Perguntei, finalmente. Saíste da nossa relação para te ligares emocionalmente ao homem que te destruiu, e achas que está tudo bem só porque não dormiste com ele? Ela defendeu-se logo. Não estou a dizer que está tudo bem. Só estou a dizer que não foi tão grave como estás a pensar. E depois teve a coragem de dizer. Mas tu desapareceste. Foste embora. Vendeste a casa sem me avisar. Como se eu fosse o vilão desta história. Disse-lhe que ela fez a escolha dela. Quis uma pausa para se reconectar com o ex dele todo o tempo do mundo. E agora que a coisa não correu como ela esperava, volta como se nada tivesse acontecido. A voz dela tremeu. Não pensei que fosses mesmo embora. Achei que ias lutar por mim. Reddit, juro que quase me ri. Lutar por ela? Estava a lutar. Todos os dias. Enquanto ela se afastava,
pouco a pouco, a planear reencontros com o antigo amor. Enquanto eu passava a noite sem dormir a tentar perceber o que tinha feito de errado. Enquanto ela dizia que estava tudo bem e me dava um beijo de boa noite com a mesma boca que usava para ligar ao Bruno nas minhas costas. Ela perguntou se podíamos encontrar-nos pessoalmente. Disse que andava em terapia. Que agora compreendia os seus problemas de apego. Que estava disposta a tudo, terapia de casal, retiros, até mudar de cidade se eu quisesse. Disse-lhe que ia pensar. Menti. Não precisava de encerramento, pelo menos não da parte dela. Precisava de ver a verdade. Então liguei à melhor amiga dela, vamos chamá-la de Daniela, com quem sempre me dei bem. Desde a separação que não falávamos, mas fui direto ao assunto. Foi mesmo só um café e uma conversa emocional. Silêncio. Depois a Daniela suspirou. Mereceis saber a verdade. E foi aí que contou. Que a Marta e o Bruno passaram um fim de semana numa casa de campo para conversar. Que só voltou na segunda-feira. Que disse a Daniela que estava confusa, mas precisava de ter a certeza antes de tomar decisões. Ela dormiu com ele. Mais do que uma vez. E voltou a mentir-me. Mesmo agora. Depois de tudo. Foi nesse momento que percebi, ela não voltou por sentir a minha falta. Voltou porque o plano B falhou. Porque o Bruno continua a ser o egoísta que sempre foi. E agora ela tem medo de ficar sozinha. Desde então, nunca mais respondi. Mas ontem, ela apareceu. Na casa de campo. Pois é, ela apareceu. Na casa de campo. Do nada. Eu estava lá fora, a rachar lenha, sim, um verdadeiro clichê, com os fones nos ouvidos, a tentar distrair-me com música e dores nos braços, quando me virei, e lá estava ela. A Marta. De sobretudo comprido, o cabelo ao vento, como se estivesse a filmar a sequela do caderno de memórias. Trazia uma mala de viagem e outra coisa qualquer na mão. Senti o coração a cair-me no estômago. A primeira coisa que disse? Não deixaste morada de reencaminhamento. Nem respondi. Fiquei apenas a olhar para ela como se fosse um extraterrestre, porque naquele momento, era exatamente isso que ela parecia. Uma estranha com a cara da minha ex-noiva. Ela deu um passo em frente e levantou algo. Era o anel. O que eu lhe tinha dado. O mesmo que ela tirou do dedo quando me deixou, guardou numa gaveta e disse a Daniela que precisava de tempo para pensar. Trouxe-o de volta, disse ela, com voz baixa. Continuei em silêncio. Tentou entregar-mo, mas eu nem me mexi. Fiquei apenas a olhar. O brilho do anel no pôr do sol, aquela pequena e bonita peça que em tempos simbolizou um para sempre. Ela acabou por o pousar no corrimão da varanda e deu um passo atrás. Não vim para te pedir que voltes para mim, disse. Mentira. Como não disse nada, ela encheu o silêncio, como sempre fazia quando estava nervosa. Começou a falar sobre terapia. Sobre como aquele fim de semana com o Bruno tinha sido um erro causado pelo medo. Que o reencontro a fez perceber que estava a correr atrás de uma ilusão do passado. Que precisava de fechar ciclos emocionais em aberto. Acabei por explodir. Estás mesmo a citar a tua terapeuta agora? Ela ficou calada. Eu não sou o teu encerramento emocional, Marta. Nem o teu colete de salvação. Nem o teu arco de crescimento pessoal. Tu não podes mentir, trair, manipular, e depois chamar a isso cura. Ela estremeceu. Não foi traição. Dormiste com o teu ex enquanto estávamos noivos. Aumentei a voz pela primeira vez em meses. Isso não é exploração emocional. É traição. Disseste que precisavas de tempo para pensar, mas em vez de seres honesta, voltaste a mentir, uma e outra vez. E então, ela chorou. Claro que chorou. A Marta chorava sempre que se sentia encurralada. Mas desta vez, não me tocou. Sou falso. Como uma encenação de dor, não dor verdadeira. Mas o que me abalou mesmo, foi o que disse a seguir. Estou grávida. Silêncio.
mais alto do que o som do vento entre as árvores. Fiquei a olhar para ela. Ela limpou as lágrimas. Não sei se é teu. E aí? Nesse momento? Foi como se a alma se tivesse quebrado. Não sabes, repeti. Ela abanou a cabeça. Aconteceu naquele fim de semana. Mas antes de eu sair, tu e eu, a voz sumiu-se, os olhos a implorar. Rime. A sério. Rime mesmo, como um velho amargo que já viu demasiada guerra. Nem sequer sabes quem é o pai, disse. E achaste que aparecer de surpresa, no único sítio onde me sinto seguro, era uma boa ideia. Ela começou a divagar. Sobre datas. Sobre fazer um teste de paternidade. Sobre criarmos o bebê juntos, se fosse meu. Interrompi. Não, disse. Não. Não vais trazer isso para aqui. Não vais contaminar também este espaço. Os olhos dela regalaram-se. Contaminar. É isso que isto é, Marta. Cada divisão que partilhamos ficou envenenada. Cada memória. Até esta casa, da apontei para a casa de campo, foi a minha tentativa de me salvar. E tu apareces aqui só para corroer mais um pedaço. Ela calou-se. Peguei no anel do corrimão da varanda e mostrei-lhe entre nós. Isto significou alguma coisa. Em tempos. Mas já não significa. Foste tu que o mataste. Depois entrei para dentro de casa. Ela ficou na varanda mais uns minutos. Observei-a por entre as persianas. Andava de um lado para o outro. Chorava. Olhava para as árvores como se esperasse que tivessem respostas. Acabou por ir embora. Não perguntei para onde. Nem quis saber. Agora não sei o que fazer. Se o filho for meu, isso abre um novo conjunto de problemas. Se não for, então ela está a arrastar-me para mais uma mentira embrulhada em drama. Faço o teste de paternidade, se ela voltar a entrar em contato? Curto-a da minha vida para sempre? O que fariam vocês? Porque neste momento, só sei uma coisa, estou farto de ser dano colateral nas experiências emocionais dos outros. Já passou uma semana desde que a Marta apareceu na casa de campo, deixou cair a bomba do "posso estar grávida e pode ser teu", e desapareceu entre as árvores como um fantasma perdido. Gostava de dizer que foi o fim. Que ela se foi embora e nunca mais voltou. Mas não. As mensagens começaram 2 dias depois. Primeiro, uma fotografia de um teste de gravidez positivo. Depois, o cartão da consulta de ecografia. E depois, uma mensagem longa como tudo, que começava com "só quero fazer o que é certo" e terminava com "por favor, se este bebê for teu, sê pelo menos presente". Ela quer que vá à consulta. Que me sente numa sala fria e estéril, enquanto um técnico aponta para uma imagem cheia de ruído e me diz se o meu futuro vai ou não ser reescrito porque a minha noiva quis reconectar-se emocionalmente com o ex-namorado. Não respondi. Depois enviou uma mensagem de voz. Ouvi uma vez. Foram 5 minutos de choro, desculpas circulares e mais tretas sobre como que se eu tivesse ficado, podíamos ter resolvido tudo juntos. Ela não faz ideia de como soa. E agora a parte mais surreal, a Daniela, sim, a melhor amiga da Marta, aparentemente a única aliada que ainda tenho nisto tudo, contou-me que o Bruno, o ex, agora está a negar o bebê. Diz que a Marta lhe garantiu que estava a tomar a pílula e que agora ele não quer ser manipulado para ser pai. A Daniela ouviu aos gritos em alta voz e disse que a chamou de dependente emocional descontrolada. Ela está a desmoronar-se. E eu? Estou outra vez no centro da tempestade. A Daniela ofereceu-se para ir à consulta com ela, para eu não ter de o fazer. Agradeci, mas recusei. Decidi ir. Sim, eu sei. Provavelmente sou um idiota. Mas precisava de respostas. Não por ela. Por mim. Fui. Entrei no consultório como quem entra num tribunal. A Marta já lá estava, sentada com aquela expressão de "eu sou indefesa" misturada com a pose calculada de quem sabe que está a ser observada. Ela sorriu quando me viu. Eu não retribuí. A consulta foi
Surreal. A enfermeira perguntou-me se era o pai. Disse: é isso que venho descobrir. Silêncio constrangedor. Durante a ecografia, não trocamos uma palavra. Apenas olhamos para o ecrã enquanto o técnico mide e imprime imagens a preto e branco de uma coisa minúscula que pode ter sido criada com amor, ou traição, ou ambos. Depois, no parque de estacionamento, a Marta virou-se para mim e disse: ainda bem que vieste. Olhei-a nos olhos. Não vim por ti. Ela estremeceu. Mas continuou a insistir. Podemos falar? 10 minutos só. Pago-te um café. Ia dizer que não, mas ela acrescentou: digo-te a verdade. Toda a verdade. Sem mais mentiras. Essa parte fez-me vacilar. Fomos até um café ali perto. Sentamo-nos frente a frente, em silêncio, até eu dizer: fala. Ela respirou fundo, e desatou a falar. Uma confissão completa. Disse que sim, que dormiu com o Bruno 3 vezes. Não apenas uma, como tinha sugerido no início. Que aquela história do preciso de clareza era uma mentira ensaiada ao espelho. Que sabia que o Bruno era um erro, mas queria sentir-se poderosa outra vez. Queria sentir-se desejada por alguém que antes a tinha feito sentir-se insignificante. E depois, houve esta, admitiu que nunca pensou que eu fosse mesmo embora. Que a sugestão de tirar um tempo era só uma forma de agitar as águas, de testar os limites. Como se a nossa relação fosse uma experiência de laboratório. Precisava de saber se ainda estavas lá para mim. Ri-me. Mesmo ali. Alto. Saiu sem eu controlar. Espera lá, disse. Traíste-me com o teu ex-tóxico, para testar a minha lealdade. Ela acenou com os olhos marejados. Eu sei como soa. Não interrompi. Não sabes. Nem por sombras. Deixei-a ali. Com o café meio bebido e as lágrimas fingidas. Fui direto para a casa de campo, fiz uma mochila e conduzi 6 horas até casa do meu primo. Precisava de ar. De distância. De algo real. Esta manhã chegou o kit para o teste de paternidade pelo correio. Nem sei se quero abri-lo. Reddit, estou exausto. Sempre que penso que já cheguei ao fundo deste buraco emocional, a Marta aparece com uma pá e cava ainda mais fundo. Eu não me inscrevi para isto. Não me candidatei a ser o plano B. O tipo a quem ela recorre quando o ex a rejeita outra vez. O homem que ela arrasta enquanto se encontra a si própria. E agora, talvez o pai do filho dela? Não sei o que fazer. Já liguei a um advogado para saber como funciona a custódia, se o bebê for meu. Mas, e se não for? E se ela só me está a puxar para esta confusão porque não quer ficar sozinha? E mesmo que seja meu, como é que se cocria um filho com alguém que fez tudo isto? É sequer possível proteger uma criança deste tipo de caos? Enfim. É aqui que estou. Este foi o capítulo mais feio da minha vida, e, de forma um pouco doentia, escrever tudo isto ajudou-me a respirar no meio do caos. Por isso, obrigado por estarem desse lado, mesmo que seja só como espectadores deste desastre. Vamos continuar de onde parei. Fiz o teste de paternidade. Pus o cotonete na boca com as mãos a tremer tanto que deixei cair o kit e tive de repetir. Enviei-o pelo correio, sabendo que o resultado iria dividir a minha vida em 2 possíveis caminhos. Ou sigo em frente e corto os laços com a Marta, sem amarras, sem ligações. Ou fico ligado legal, biológica e emocionalmente à mulher que me partiu. Demorou 9 dias. E Reddit, o bebê é meu. Foi como levar um murro e um abraço ao mesmo tempo. Há algo de profundamente instintivo em saber que criaste uma vida. Senti uma espécie de impulso protetor, mesmo sem querer nada com a Marta. Liguei-lhe e disse que já tinha o resultado. Ela não perguntou: é teu? Disse apenas: eu sabia. Sem pedido de desculpas. Sem arrependimento. Apenas eu sabia. Como se estivesse aliviada por saber que eu já não podia escapar dela. Disse-lhe que assumiria as minhas responsabilidades como pai,
mas não como parceiro. Disse, com toda clareza. Isto não muda nada entre nós. Tu e eu acabamos. Mas esse bebê é inocente, e estarei presente. Não por ti, por ele. A resposta dela? Ficou furiosa. A sério. Disse que eu estava a complicar tudo mais do que devia, que ainda podíamos ter algo, criar o bebê juntos. Chegou a sugerir que nos voltássemos a juntar, talvez até viver juntos. Disse que não. Ela chorou. Eu não a confortei. Desliguei. Falei com o meu advogado. Começamos a redigir um acordo de guarda parental. Quero estar presente, mas à minha maneira. Estou a pedir guarda legal partilhada, visitas programadas e todos os direitos como pai. Também pedi para que toda a comunicação seja feita através de uma aplicação de coparentalidade. Disse-lhe para não me contactar diretamente, a não ser em caso de emergência. Arrendei um apartamento mais perto da cidade. Perto de onde o bebê vai crescer. Ainda mantenho a casa de campo, o meu refúgio, mas não posso fugir para sempre. Esta criança merece melhor do que isso. E aqui vem a parte que não esperava, estou estranhamente bem. Não feliz. Não livre. Mas, firme. Centrado. Porque tudo isto, por mais que me tenha destruído, também me reconstruiu. No silêncio. Na ausência do ruído dela. Comecei a lembrar-me de quem era antes de me moldar para que ela se sentisse confortável. Antes de começar a encolher-me para que ela se sentisse grande. Vou à terapia agora. Reaproximei-me de amigos que não via desde antes de me envolver a sério com a Marta. Uma deles, uma rapariga com quem namorei durante uns meses na faculdade, convidou-me para um café. Sem pressões. Só duas pessoas a pôr a conversa em dia. Sem dramas. Sem reconexões emocionais ou retiros de encerramento. Não disse que sim. Mas também não disse que não.